Ok, vamos voltar aqui agora para o exercício 6. Novamente a gente tem esse frame de dados. E o exercício 6 está pedindo o seguinte. Primeiro, calcule a média de publicação, da data de publicação para todos os textos. A gente lá no exercício 1, não, no exercício 2, a gente calculou a média para cada um dos autores separadamente. Agora eles querem que a gente calcule a média total. Várias maneiras que a gente pode fazer isso. Uma delas é com o comando summary. A gente vai ter data de publicação e a gente vai ter aqui a média, 1974. A gente também tem a mediana, primeiro e terceiro quartil. A gente tem o segundo quartil, que também é conhecido, né, como mediana, o mínimo e o máximo. E depois a gente vai ver que, por exemplo, com essas informações aqui, a gente consegue montar o que a gente chama de box plot. Mas enfim, essa é uma forma. A outra forma que a gente pode fazer também é me dar a média no frame de dados A da variável data de publicação. E eu tenho aqui a média. Percebam que aqui ela foi arredondada e aqui ela está mais específica, menos arredondada, não sei se a gente pode falar isso. Enfim, só que lá eles estão falando o seguinte: como é que a gente define uma média aritmética? Na verdade, a média aritmética ela é definida como a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores que compuseram a soma. E o que o exercício também está pedindo é que a gente recalcule essa média baseada nesse cálculo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: vamos extrair desse, deixa eu limpar aqui, vamos extrair desse frame de dados somente o vetor data de publicação. Vamos chamar esse vetor de x. Só para ficar mais fácil a gente manipular. Pronto, eu tenho agora o x. Desse x, agora sim, se eu quiser, por exemplo, eu posso pedir uma média desse x. Eu posso também pedir uma soma desse x. Como é que a gente calcula uma média? Vai ser a soma dividido pela quantidade. Como é que eu sei quantos valores eu tenho nesse vetor? Eu digito o comando length e eu tenho a quantidade de valores. Agora, como que eu uso o R para calcular a média? Usando a soma e o tamanho. Bom, eu vou primeiro pedir para ele somar o x e dividir essa soma pelo tamanho de x. E voilà, eu tenho exatamente o mesmo valor. Ou seja, eu estou mostrando que o R ele pode ser facilmente utilizado como uma calculadora simples. A gente vai perceber, por exemplo, como é que a gente, para a gente calcular, por exemplo, um desvio padrão, eu posso simplesmente chegar, dar o comando SD, que é o comando para desvio padrão, e eu tenho o valor do desvio padrão. Mas eu posso fazer isso manualmente. Basicamente, o desvio padrão, a gente vai somar todos os desvios de cada valor para a média. Então, basicamente, eu vou fazer uma coisa desse tipo. Eu vou pegar, eu quero que cada valor de x, eu subtraio de cada valor de x a média de x. Eu tenho, então, um vetor com essas diferenças. Depois eu vou pegar e vou pedir para ele somar. Vamos ficar mais fácil. Eu sempre gosto de fazer isso para ficar mais fácil. Eu vou chamar esse vetor de y. E agora eu vou pedir ele para somar esses y. Só que por experiência eu sei que esse valor vai ser aproximadamente zero. Foi o que ele mostrou aqui. Por que eles foram aproximadamente zero? Porque se a gente pensar bem, cada valor que se desvia da média, ele se desvia por um pouco, e como a média é um valor central, a tendência é que essa soma seja aproximada de zero. Então, uma coisa que a gente faz para controlar isso, a gente eleva cada um desses valores ao quadrado. Esse é o comando que a gente usa para elevar ao quadrado. Agora eu tenho um vetor. Vou chamar essa coisa de y também. Eu tenho agora o vetor dos desvios elevados ao quadrado. Agora sim,
se eu somar o y, eu tenho uma soma plausível. Se eu dividir esse y pelo tamanho de x, eu tenho esse valor. E se eu tirar a raiz quadrada desse valor, eu tenho aproximadamente o valor do meu desvio padrão. Obviamente aqui o desvio padrão, na verdade, eu teria que ter feito para ele dar o valor exato. Para ele dar o valor exato do desvio padrão, a gente vai entender isso daqui a pouquinho, tá vendo? Eu tenho agora o mesmo valor. Eu fiz matematicamente o desvio padrão. Anteriormente ele deu um valor um pouquinho menor, porque quando a gente está calculando o desvio padrão de uma população, a gente deve, de uma amostra, desculpa, a gente deve, ao invés de dividir pelo valor total de observações, a gente deve dividir pelo valor total de observações menos 1. A gente vai entender isso mais para frente, mas só quero mostrar que eu consegui calcular a média e o desvio padrão utilizando as funções que já estão no R, mas também a gente tem como montar as nossas próprias funções e fazer a coisa matematicamente, fazer a coisa manualmente e fazer a coisa matemática manualmente. Opa, hoje está difícil. Então é isso. Daqui a pouquinho eu volto com o exercício 7.